Olá, estamos no nosso segundo episódio do Nossa, você é louca? Sei. E hoje a gente vai conversar com a Débora Calácia, uma das nossas apresentadoras do canal e uma louca, conhecidamente bem louca por vários motivos, mas hoje a gente vai falar de um especificamente, né, Débora? Sim. Como foi pra você decidir ir morar fora sozinha? Foi uma decisão nada planejada, na verdade. Eu tive uma série de decepções, vou chamar assim. Acho que frustrações, decepções, acho o nome mais interessante. Situações da vida. A vida me colocou desafios. Acho que isso. Vamos ser eufemista aqui. Vamos chamar assim. Ela se fudeu e decidiu ir pra fora do país, Exato, caralho, é isso. uma fuga. Porque, na verdade, é assim, quando tudo tá bom, tá tudo bem, né? Exatamente. Tudo tá maravilhoso, você não tem por que sair do lugar onde você está. Você tá aqui, você prossegue, sua vida vai suave, vai azeitada. Mas, meu mundo desmoronou. Meu mundo desmoronou por N motivos, né? Seu mundo caiu, então meu você foi pra fora do caiu. país. Viver uma nova experiência. Exato. Em outro continente. Eu queria com me um outro reinventar. Exato. Legal. Exato. E aí, assim, o término de um relacionamento, uma experiência péssima com uma sócia de uma empresa, de uma startup, que eu botei minha energia, meu sonho, tudo ali. Acho que você vai se frustrando e você vai criando, né, mágoas e vai ficando sombria. E aí, nesse momento, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. O que é? Além de escrever e pensar, e é nessa hora que você encontra os seus sonhos mais profundos. E eu sempre quis, quem me conhece sabe, eu sempre quis botar um mochilão nas costas e viajar e fazer minhas coisas. Você queria viver uma grande aventura e você não sabia o que é ainda. Débora aventureira sempre foi, exatamente isso. Uhum. E aí a minha família me bloqueava, porque a Débora é muito doida, se ela for nunca mais volta. Depois o namorado, que, não, a gente precisa pra viajar, precisa disso, daquilo. Mas, na verdade, são todas as coisas que a gente inventa como desculpa, porque a gente sabe que aquela experiência vai mudar a vida, assim, completamente. E foi um momento que você, então, se sentiu livre dessas amarras da família, namorado e tal, e falou, pô, agora é a hora, então. Era isso ou viver uma vida de depressão eternamente. Então, a escolha que eu fiz foi essa. Sábia. Foi, tipo assim, foda-se, eu vou viajar porque eu quero viajar, eu preciso viajar. Não foi uma coisa assim, eu vou viajar. Eu não tinha dinheiro suficiente para passar um ano. Inicialmente eram 3 meses, que foi se esticando. Você foi pra onde? Eu fui pra Alemanha, fui morar em Munique. Legal. E aí, morando em Munique, a ideia era aprender um novo idioma. E aí você virou pras pessoas e falou assim, eu vou morar em Munique. Elas falaram o quê? Você é louca? Mas você fala alemão? Você não fala alemão? Não. Você tá louca? Você vai fazer o quê? Meine Sprache. Minha filha, estudei 3 meses de alemão. Ficou fluente. Nossa senhora. Meine Worte. Ich bin. Débora, cara. É uma coisa horrorosa, porque eu sou linguista, então eu consigo imaginar essa frustração de ser linguista, a cobrança que tem. Mas você estudou, não aprendeu? Não, porque eu não tava no momento, talvez, de aprender. Não era o importante pra mim. Uhum. A importância ali era outras coisas. Era me reencontrar. E esse me reencontrar é exatamente assumir isso. Que eu sou procrastinadora em algumas coisas, sim. Que eu sou criativa pra cacete. Que eu sou... Nossa, você é louca. Eu sou espontânea. Então surge isso e eu preciso só ir e fluir. E você ia buscar, então, esse reencontro com você. Foi. Não foi com Fátima Bernardes. Poderia ser. Fátima, me chama, amiga. Oi, Fátima, vai bombar convida a gente. Não, Fátima, convida, porque a gente tem tudo a ver com o seu programa. A gente é massa. A gente é massa pra caralho. E a gente tem histórias lindas pra contar. Bem loucas. E você vai entrevistar a gente e a gente vai ficar se sentindo, porque a gente vai bombar esse canal. Mas... E aí, louca, você foi pra lá e ficou quanto tempo? A ideia era abrir uma escola, né, de português, uma escola bilíngue, ficar rica, quem sabe... Dominar o mundo. Dominar o mundo, quiçá casar com um alemão e ser muito feliz ter uma dupla nacionalidade, de repente. Obviamente, porque não? Adoro a Europa também. Maravilhoso, viajar livremente. Não, eu não excluo essa opção também, não. Na verdade, nada que ainda dá tempo, ainda dá tempo. Alemães, mandem seus currículos
para a nossa avaliação. Só que a gente vai ter que falar em outra língua, né? Porque eu não aprendi o alemão. Ah, fala outra coisa. Não precisa falar, não precisa falar sentir. nada, né? Precisa vai viver, sentir aí, não ó. precisa Vai nem falar. sentir, coração tum-tum. É isso, isso amiga. aí. E aí, nessa experiência, foi tão maravilhoso porque eu consegui publicar um livro que era uma ideia guardada há muito tempo. Eu fiz uma exposição Uau. que falava sobre exatamente esse poder criativo que as mulheres têm quando elas entram em crise. Quando elas se visitam e mergulham nesse breu. E eu fiz uma oficina da escrita criativa que era para empoderar e para valorizar o português como língua de herança. E qual era o público? Como é que você conseguiu desenvolver essas coisas? Como é que foi esse processo, assim? Conta um pouco. Foi muito natural, porque quando as coisas, de fato, você coloca seu coração, né, seu corpo, sua mente no mesmo lugar, as coisas simplesmente acontecem. Você foi de peito aberto. Eu fui também, total, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Então eu fui seguindo total, eu esqueci aqui o racional e ficção não ia, né? Sim. E aí eu fui aqui, né? Aconteceu que foi muito fluido. Eu publiquei o livro, conheci uma alemã que morava lá, que é a Brita, ela tem uma editora chamada Gira Brasil. Publiquei o livro por lá. Depois da Gira Brasil, a minha exposição, eu conheci uma brasileira que tem uma galeria de arte, então olha que mágico. E ela super comprou a minha causa, estava em crise também, então a gente fez, eu fiz Vocês se juntaram e fizeram essa exposição, que incrível. Foi muito, foi maravilhoso. Tive que pintar os quadros lá, porque não tinha como eu levar as coisas daqui, então eu idealizei aqui no Brasil, mas fluiu de acontecer lá. E depois de tudo isso, eu fiz... O livro começou a ter público porque eu fui ser professora de português na Casa do Brasil de Munique. Conheci a Andréa Menescal, que é super... Ela valoriza muito a nossa língua e ela faz relações internacionais. E olha a pausa dramática que tinha um evento acontecendo em Dubai. E ela me convidou, chamado Teoria do Fazer. Uau. Tinha super a cara o meu projeto com a Teoria do Fazer, que é o projeto que chama As Mãos. Então, quer dizer, você sai do Brasil nessa perspectiva de você é louca, você não fala alemão, você vai se fuder lá fora e tal, você tá pirando. E aí você publica um livro, você faz uma exposição, você é convidada para participar de um evento em Dubai, você dá aula de português. Exato. Você faz uma rede lá fora e tudo isso só pela sua abertura e sua coragem de ir de peito aberto e falar, cara, tô aqui, possibilidades, venham até mim e deixar essas coisas acontecerem. Isso é incrível, porque se você tivesse se deixado levar pelo... Se é louca, você ia falar, porra, não falo alemão, e agora, cara? Acho que é o melhor medo. E aí entra o que você falou da outra entrevista, o medo. Esse medo de fracassar, o medo de dar errado. E o que me ajudou muito a enfrentar esse medo era o seguinte: qual que é o máximo? Se tudo der errado, o que acontece aqui? Eu volto pra casa. Volta pra casa, pô. Eu volto pra casa. 2, mas se tudo der errado lá e eu não conseguir voltar pra casa. Gente, em vários momentos eu pensei isso. E realmente eu tive momentos que eu passei aperto, que eu fraquejei, que eu chorei. Mas que é nessa hora que você para, se observa, olha e fala, tá tudo bem, sempre tá tudo bem. Porque deu errado, mas aí alguém aparece pra te dar uma palavra amiga. Ou se você tá aberto, né? Ou uma ideia surge, porque as ideias elas surgem do escuro. Uma boa ideia, ela só tem essa fagulha se você tá aberto para que ela apareça. E eu tava extremamente aberta e disposta a... Eu não tenho plano, o plano é ser quem eu sou. E aí aconteceu tudo isso que eu tô te contando e mais ainda. Que em Dubai eu apresentei o meu projeto, o livro. E para apresentar o livro eu tinha que falar sobre o livro. Só que o livro é um livro interativo. Então eu criei a oficina da escrita criativa, que é usar 2 páginas do livro para que a pessoa conte a sua história. Então, o que aconteceu comigo que me salvou, né, de uma depressão, vou chamar assim, eu consegui colocar isso no papel e compartilhar com outras mulheres. E aí, naquele momento em que eu tinha mães, professoras, outras pessoas criando as histórias ali naquela oficina, eu olhei, né, eu tive aquela sensação de obrigada, Senhor, tudo faz sentido, tudo vale a pena. Porque depois... E aquela sensação, assim, de felicidade absurda. E depois dessa sensação, ouvir as histórias que cada mãe, professora, mulher... Tinha um homem só naquele... E ele foi maravilhoso também, foi poético. E eu tenho um pouco dessas histórias
Aí depois eu comecei a fazer isso em outras cidades, em outros países, que eu fui convidada, porque era um encontro internacional, né? Aham. Então eu fui para Amsterdã, eu fui para Londres, eu fui fazer essa oficina em outras comunidades falantes de língua portuguesa. Uau. Então, para uma linguista que teve a frustração de não aprender o alemão, eu não me deixei abalar por isso. Eu fui uma linguista de sucesso, que valorizei o português como língua de herança fora do meu país, em diferentes países, em diferentes comunidades. E para mim foi... Ganhei dinheiro com isso, vendi o livro, tive crédito de escritora, tipo, a foto com a escritora, vamos tirar aqui. Deu autógrafo. Dei autógrafo, então coisas que eu nunca imaginei presenciar e eu vivi. Então eu sou louca por ter me permitido sentir e viver isso, sim. Depois de todas essas experiências, assim, o que você diria para mulheres que têm vontade de morar fora e têm muito medo de fazer isso sozinha, porque não vai ter uma amiga, um namorado, uma namorada, ou, sei lá, uma pessoa conhecida por perto, assim. O que você diria para uma pessoa que tem essa vontade, mas é que ainda não chegou lá, falta alguma coisinha? É o medo, né? Então eu diria assim, amiga, vai, mas vai com fé. Porque. E vai com medo Vai, mesmo. se joga. Vai com medo. Porque você acha que eu fui confiante? Que nem. Não fui. Tipo assim, vai dar tudo certo. Não, tô aqui, ó, imune, belezinha. Imagina, Só eu que fui não, com né? medo. E inicialmente eu fui, né? Mas eu fui. E essa é a diferença. Eu acho que pessoas que fazem coisas acontecerem, e pessoas que não fazem, que ficam esperando a vida passar, é isso que o livro conta, colocar a mão na massa. E eu falo muito que as nossas mãos funcionam como ponte entre o mundo das ideias e o mundo real. Então, se você tem uma vontade, o mais importante é descobrir essa vontade. Qual que é a vontade? Quando você não tem essa vontade, quando você se cala e se apaga, aí é o momento que você realmente tem que vasculhar. E é o momento de limpar o lixo ali. Sim. Que descobrir a vontade que eu faço. Tendo isso, aí você tem o mundo, porque você tem a vontade e você tem medo, mas o medo é só o desconhecido. E o que é o desconhecido? Eu posso conhecer, ora essa, né? O medo de ser humilhada. Mas que bobeira, isso é coisa vamos falar, do ego, né? E se eu for humilhada? Tudo bem. Quantas pessoas são humilhadas e não morrem por isso? E se eu passar fome? Tudo bem, foi um dia, você pode pedir comida. E se meu dinheiro, se eu for assaltada? Você pode ser assaltada em qualquer lugar. Sim. Então o que muda? No fim, tudo tem resolução, né? Não importa onde a gente Exato. esteja, mas é que às vezes a gente tá na nossa zona de conforto e parece que é mais fácil resolver as coisas, quando na verdade, quando a gente quer resolver as coisas, a gente pode resolver em qualquer parte do mundo e a gente pode encontrar pessoas generosas e possibilidades, resolver as coisas em qualquer parte do mundo e a gente pode se expor a essa possibilidade de ter que lidar com coisas em outro país e no fim dá tudo certo. Sempre. E mais ainda que eu percebi como eu sempre me achei uma pessoa livre, né? Como eu me sentia controladora de coisas ou de pessoas ou de sentimentos. Então, deixar aí sentimentos que já tinham caducado foi muito difícil. É como se fosse eu tô perdendo parte de mim. Só que isso está sendo ressignificado. E é esse momento de ressignificação que você fica sem chão, que algumas pessoas sofrem mais e outras pessoas sofrem menos. Então, minha sugestão é: percebe se você está se controlando, se julgando, não seja tão dura com você, não seja tão assim, um julgador que fica aqui, ó. E aí, às vezes eu falo assim, amigo, amiga, né? Amigo e amiga, porque às vezes você tem, dorme um pouquinho, fica de boa, deixa eu tô no comando agora, e aí entra o outro comando. Eu sou louca, e aí tá tudo eu bem. entro no comando. Na verdade, e aí é esse o comando, que é, às vezes até esse diálogo, que é entrar em paz e seguir o instinto, o coração que vai te dizer pra onde você vai. E aí eu acho que aí é onde mora a felicidade. O recado final, acho que é uma palavra só. Vai. Vai com medo. Vai. 2, vai com medo. Vai com medo. Vai 3. 3, vai com medo. Vai com medo. E vai.